Olá, amigos do portal BR-104, chegamos até a cidade de Messias. Estamos aqui na sede do Conselho Tutelar deste município, ao lado da conselheira tutelar, a Dinar Galvão. Dinar, você tem uma denúncia séria a fazer, né, sobre uma possível perseguição em seu nome aqui, você como conselheira tutelar. O que está acontecendo, Dinar? Então, o Conselho Tutelar de Messias, ele tem sofrido vários ataques, né, em questão de órgão em si, estrutura do órgão, veículos, um telefone móvel, que nós ficamos 3 anos, né, solicitando esse telefone móvel, e desde o outro antigo colegiado a gente vinha cobrando do órgão ao qual o Conselho Tutelar é vinculado, que é a Assistência Social de Messias. E aí a gente sempre tinha negativa de capacitações, de diárias, tínhamos negativa dessas documentações, né, do conserto do veículo, que inclusive o conserto do veículo ainda, o veículo ainda está aí pendente. E essa reforma aqui foi tudo referente a uma ação civil e foi quando começou as perseguições, tanto a mim quanto a outra conselheira também. E aí, na virada do mandato, houve algumas interferências. A nossa lei municipal, ela diz que há um cargo de presidente e secretário. E para esse cargo de presidente secretário, que é um cargo público para a deliberação dos serviços, né, do andamento do Conselho Tutelar, houveram algumas interferências de alguns funcionários desse órgão. E aí foi feita uma eleição e, posteriormente, foi refeita a eleição, numa alternativa de que a eleição tinha sido incorreta, mas nunca foi preparado, nunca foi apontado alguma documentação que falasse que essa eleição tinha sido incorreta. Não conformado com tudo isso, houve um atendimento durante a semana, que o atendimento foi feito e deveria ser finalizado na sexta-feira. Contudo, no sábado, não havia mais ocorrência, não houve violação de direito, a diligência não foi continuada, um dos conselheiros decidiu por fazer um transporte. Foi orientado a não fazer o transporte, não havia deliberação, não havia caso colocado no CIPIA, ainda assim o conselheiro deu continuidade. Estávamos no plantão, eu e outro conselheiro. E aí, devido a isso, eu fui chamada lá no CMDCA, foi feita uma apuração interna, né? Antes disso, houve a procura do conselheiro por parte fez a procura, né, a alguns membros de lá da assistência social e também do CMDCA, expôs explicitadamente toda a situação, né, caso as situações que diziam a deliberação do Conselho Tutelar, que não é só apenas o juiz, ele pode revisar essas deliberações. E aí foi solicitado pelo presidente do Conselho Tutelar que essas deliberações fossem tratadas internamente com o colegiado. Porém, um dos membros da assistência social informou que caberia uma bela representação. E assim foi feito. Eu já fui chamada no CMDCA para fazer uma apuração, não tive direito de defesa. Você foi pega de surpresa? Fui pega de surpresa, eu não sabia. Inclusive, o ofício que veio para o Conselho Tutelar era um ofício que tratava de outra situação, não citava em nenhum momento a situação qual eu iria lá ser pega de surpresa. Então, fui pega de surpresa, né? Não me deram o direito de defesa e já fui pega com a representação na mão. Posteriormente, solicitei as atas de reunião colegiada, dessa que eu estava presente. A ata ela foi passada setoriada para alguns membros, inclusive o nosso presidente ele se recusou a assinar, porque ela não foi feita a leitura da ata, e aí a ata ela foi passada apenas para alguns membros, e essa ata eu solicitei como membro do Conselho Tutelar e solicitei como cidadão civil, porque é um documento público, uma ata de reunião, e eu nunca tive acesso a essa ata. Posteriormente a isso, no Ministério Público, eu fui chamada, fui convidada a apresentar a minha defesa, apresentei a minha defesa, houve uma audiência, fui julgada agora dia 30, o juiz julgou como o crime de prevaricação improcedente, inclusive estou com a sentença. Só que, não satisfeito com a decisão judicial, o CMDCA decidiu criar uma comissão para apuração dessas infrações, agora dia 9. A infração aconteceu bem anteriormente, inclusive a lei que fala sobre o regime jurídico de servidores públicos, em seu artigo 160, ele fala que essas apurações devem ser feitas imediatamente. Então, acredito eu que houve aí um pouco de
má-fé nessa situação que foi deixada, né, foi passada a prerrogativa para ser julgada ao MP e ser julgada também, ser judicializada. E aí houve essa má-fé e as pessoas criaram essa nova comissão agora, que está me afastando num prazo de 60 dias, totalmente ilegal, né? Não foi cumprida, inclusive, a sindicância imediata, que deveria ser imediata para só então ser judicializada, e eu estou passando por um julgamento pós-julgamento. Dina, o que é que diz os seus colegiados? O colegiado, por unanimidade, hoje em reunião extraordinária, inclusive, não concorda com o afastamento. Então, conversamos anteriormente e o colegiado decidiu não afastamento, apesar de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas suas atribuições, ele fala que o colegiado não pode decidir essa situação. Mas o colegiado, ele decidiu essa situação de não cumprir esse afastamento porque é ilegal. Se, por um acaso, o juiz me deu como improcedente a sentença e eu começo a faltar, eu vou ter justa causa de ser desligada aqui dentro do Conselho Tutelar, porque eu estou faltando, eu estou sendo omissa às minhas obrigações de Conselho Tutelar. Então, foi essa observação que o colegiado viu e, por esse motivo, decidiu não acatar. Você acha qual o motivo do CMDCA estar fazendo tudo isso com você, devido a essas denúncias que você tem feito e acumulou tudo isso, e eles estão tentando lhe tirar do Conselho Tutelar? Isso. Exatamente, né? Foram uma infinidade de denúncias que a gente sabe, inclusive, como eu falei, citei lá atrás, há uma outra conselheira que está sofrendo também por essa situação, está passando por essa mesma perseguição. E aí a gente está vendo que realmente foram as denúncias sucessivas, denúncias ao Ministério Público, né, as negações de ofício, porque nós, como conselheiros, nós somos zeladores dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos contidos na lei da criança e do adolescente. Então, a partir do momento que a gente começa a ver que há uma omissão da sociedade, há uma omissão do município a prestar um equipamento que, inclusive, está na lei municipal, que serão concedidos pelo município, os equipamentos, para o bom funcionamento do Conselho Tutelar, a gente sabe que há um embaraçamento, né, das ações do Conselho Tutelar, há uma retenção de recursos para que aquele serviço seja prestado de forma adequada. Você agora está com a advogada ao seu favor. Isso, exatamente. Estou com a advogada conversou comigo, inclusive demos entrada em algumas documentações, né, e tomarei também as medidas que forem necessárias quanto à situação. Então, aguardar agora, né, o decorrer do que vai acontecer e ver o que é que o CMDCA tem para colocar também sobre tudo isso. Exatamente, exatamente. É muito importante que o CMDCA ele, também faça suas colocações, uma vez que o CMDCA ele é fiscalizador da política de atendimento da criança e do adolescente, do serviço não prestado. Aqui dentro do nosso município nós temos, inclusive, várias políticas que não são prestadas, que já cobramos ao CMDCA e não tivemos resposta. Recentemente, cobramos ao CMDCA algumas informações sobre o Fundo da Infância e da Adolescência, fluxo de atendimento e assim sucessivamente. Inclusive, nós já enviamos alguns ofícios, né, ao CMDCA, cobrando algumas políticas de atendimento, que é uma obrigação do CMDCA receber essas denúncias e ver qual foi o atendimento não prestado ali, que se diz respeito à criança e ao atendimento, e nunca a criança e o adolescente, perdão, e nós nunca recebemos as respostas dessa documentação. Atas de reunião colegiada, comunicação de quando vai ser, inclusive que a lei dispõe disso, de quando vai ser as reuniões do CMDCA, inclusive para ter acesso à população, ser veiculado isso para que tenha acesso à população, para que a população fique por dentro de quais são as políticas públicas prestadas à criança e ao adolescente. Solicitamos, inclusive, quem seria a mesa diretora, quem eram as pessoas que hoje estavam no CMDCA, nós nunca recebemos nenhuma informação. Então, está aí. Vamos deixar agora, com a resposta, o CMDCA para esclarecer tudo isso que está acontecendo aqui na cidade de Messias. Viemos à procura do CMDCA, chegamos aqui até a Casa dos Conselhos, na cidade de Messias, mas batemos no portão e ninguém nos atendeu. Com imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório para o portal BR-104.